Olá, seja muito bem-vindo ao Debatistas Podcast, um programa de debates e entrevistas da Convenção Batista Nacional que aborda assuntos contemporâneos à luz da Bíblia numa perspectiva batista. Quero te pedir para nos acompanhar no Instagram, @debatistas, a Convenção Batista Nacional também, @cbn.oficial, e observar tudo aquilo que nós temos feito aí nas redes sociais, tem os departamentos, órgãos da CBN. E uma maneira que você tem de nos ajudar é investindo na Lerban, comprando os materiais da Lerban. Entre aqui na descrição, tem o link onde você pode entrar na loja virtual e observar ali os títulos. Tem revista para a Escola Bíblica Dominical, livros teológicos, livros devocionais, muitos conteúdos que com certeza vão abençoar a sua vida. Amém? Bom, dito isso, quero apresentar aqui o nosso convidado de hoje, pastor Arivaldo José. Ele é membro da atual diretoria da CBN, aí, né, o triênio 2022-2025, e vamos tratar de um assunto, né, que eu tenho certeza que vai abençoar muitas vidas. Estamos hoje, na gravação desse vídeo, no mês de setembro, e setembro trata é o Dia Mundial, dia 10 de setembro é o Dia Mundial de Prevenção, né, ao suicídio. E o pastor Arivaldo José tem uma pesquisa importantíssima e que trata especificamente ali da ideação suicida entre ministros evangélicos. Então, o tema de hoje é a ideação suicida entre ministros evangélicos. Mas, antes de entrarmos no assunto, quero apresentar aqui o pastor Arivaldo José para uma apresentação pessoal, lhe conhecermos um pouco mais. Pastor Arivaldo, muito obrigado pela sua presença, é uma honra lhe receber aqui. Fique à vontade para falar conosco. Ok, pastor Natan Bezerra, eu aqui agradeço por essa oportunidade de estar aqui participando desse espaço de comunicação dos Batistas Nacionais. Eu louvo a Deus pela sua vida, lhe parabenizo pelo trabalho que você vem desenvolvendo de qualidade, com competência, e que cada dia se consolida mais como o instrumento de comunicação da nossa CBN. Parabéns, antes de dizer mais alguma coisa a meu respeito, quero dizer aqui ao pastor Natan que dentre as minhas alegrias e felicidade, eu tenho uma de ser amigo do pastor Maurício Bezerra, que Meu pai. é o seu papai, né? É uma alegria, você sabe disso. E há muitos e muitos anos, nós temos uma história muito longa, e quando eu digo isso, não é que ele seja idoso, ele é jovem para mim, porque, né, o pastor Arivaldo só tem 80 anos. Olha aí. 80 anos de vida. Por que 80 anos, pastor Natan? Porque eu conto os 9 meses que eu passei no ventre da minha mãe. Eu já estava vivo, eu não passei a existir a partir do registro civil, mas tudo bem. 80 anos de vida, 59 anos de evangelho e completo 50 anos de ministério pastoral, agora no dia 5 de novembro. Estamos nos aproximando, já estamos em setembro. E aqui estamos, pastor Natan, para a gente conversar a respeito desse tema. E fico à sua disposição para você formular perguntas e a gente poder, então, dialogar, fazer uma prosa aqui nesse espaço virtual. Maravilha, então, pastor Arivaldo. Vamos entrar, então, no assunto, né? No nosso roteiro aqui, a gente observa, então, que o senhor trabalhou esse tema, a ideação suicida entre ministros evangélicos. Então, a primeira pergunta, ela é uma atrelada na outra, né? Primeiro, qual a importância desse assunto? Porque o senhor entende que esse assunto é relevante e o que lhe motivou a pesquisar esse assunto? Porque, como a gente está colocando aí, é uma pesquisa que o senhor desenvolveu, né, é uma questão acadêmica, não é isso? Só acadêmica. Explique um pouquinho mais, então, para a gente a ambiência dessa pesquisa, né? Então, a pergunta que é formulada pelo pastor Natan, a importância do assunto suicídio. Quando nós falamos a respeito de suicídio, nós estamos falando a respeito de morte. Mas a motivação, na verdade, que caracteriza a importância de trazer esse assunto aqui é que é em defesa da vida. E quando nós falamos em vida, nós nos lembramos de João 10:10, que o Senhor Jesus diz assim:
O ladrão veio para roubar, matar e destruir. E diz o Senhor Jesus: eu vim para que vocês tenham vida e vida abundante, vida em abundância. Então, quando nós aqui estamos para falar a respeito do suicídio, primeiro nós enfatizamos a vida, é em defesa da vida. O suicídio, ele é tratado na perspectiva da defesa da vida. Esse assunto, pastor Natan, ele tem como uma das suas características que o caracteriza como importante, porque ele tornou-se um tema mundial. Essa desgraça, que é o suicídio, tem incomodado as autoridades no sentido global. E o Brasil, ele aderiu a esse movimento que se faz anualmente no mês de setembro, em defesa da vida. Assim é que, quando nós estávamos no programa de mestrado na Faculdade Batista do Paraná, em Curitiba, num determinado momento, no período de 2017 a 2019, foi o momento agudo de suicídio de pastores e líderes evangélicos, homens e mulheres. E, dentro da atividade acadêmica do mestrado, nós fomos motivados a produzir uma pesquisa, e essa pesquisa resultou em um trabalho esse que foi apresentado em um simpósio internacional dentro das atividades acadêmicas do programa de mestrado. Nosso mestrado em teologia pastoral, nós o concluímos mesmo agora, já depois de certa idade, nós fomos desenvolver nosso conhecimento, e por isso nós estamos aqui trazendo, pastor Natan, parte do conteúdo da pesquisa, porque a pesquisa ela é extensa, temos bastante material construído através exatamente da busca das fontes, com documentos, com fotos, e aí aqui estamos para conversar, tentando, pelo menos, pastor Natan, passar um pouco do que existe a esse respeito. Maravilha, maravilha. E aí, o pessoal que está em casa, de repente, você já pode compartilhar com alguns amigos, se de repente você tem amigos, pastores, compartilhe com ele. E o importante, que eu sempre gosto de dizer aqui, é que ainda que você não esteja aqui na tela conosco, mas você é um debatista quando você comenta, quando você compartilha, quando você dá o like aí no vídeo, nos ajuda na divulgação. Então você também é um debatista. Então participe conosco, participe desse bate-papo muito saudável, até porque, já aproveitando esse momento, essa pesquisa, pastor Arivaldo vai apenas trazer aqui pequenos pontos, porque o pastor Arivaldo apresenta ela como palestra para as igrejas. Então a tecnologia está aí, então via Zoom, o pastor Arivaldo está sendo convidado a partir de uma apresentação que ele fez recentemente, e outras que ele já fez. Então, se você, pastor, de repente, líder de alguma denominação evangélica, das Batistas Nacionais ou outra, quer falar sobre esse assunto, quer apresentar esse assunto aos pastores, o pastor Arivaldo tem todo esse material para um bate-papo, e talvez que numa plataforma fechada tenha até mais liberdade para tratar outros temas que nós não vamos abranger tanto aqui. Então, aqui é só uma degustação desse tema. Mas, pastor Arivaldo, então a minha pergunta que entra como parte da sua pesquisa também é o pastor como cuidador, né? O pastor, ele se preocupa com as ovelhas, se preocupa em cuidar das pessoas, e a gente observa que no decorrer da caminhada aí, muitos pastores acabam se preocupando muito com os outros, mas quem é que cuida do pastor, né? Então, diante disso, a gente introduziu o tema, né? O senhor pode falar um pouquinho sobre isso, então, pastor como cuidador? Perfeito, pastor Natan. Então, quando nós desenvolvemos a nossa pesquisa, nós demos o tema de suicídio de pastores e líderes evangélicos. Pastor cuidador. Nós sabemos, nós que somos pastores e os irmãos e as irmãs, todos que somos batistas nacionais, nós sabemos que no tempo chamado hoje,
O ministério pastoral, ele leva o pastor a desenvolver diferentes funções, diferentes papéis da igreja. O pastor é pregador, o pastor é doutrinador, o pastor é administrador, gestor, né? O pastor é conselheiro. O pastor, ele tem diferentes funções. Uma delas, que biblicamente caracteriza mais o ministério pastoral, é o pastor cuidador. É aquele que cuida do rebanho, que cuida das ovelhas, que cuida das ovelhas no plural e que cuida das ovelhas no singular, na relação pessoal. O Senhor Jesus, quando ele se refere lá, ilustra com a parábola do bom samaritano, em certo momento ele diz assim ao dono da hospedaria: cuida dele, e quando eu voltar, se houveres uma despesa maior, eu lhe restituirei. Cuida dele, é o verbo cuidar, né? Esse cuidar do pastor, nessa relação com o rebanho, nessa relação com as ovelhas e com a ovelha, o faz passar por diferentes situações e momentos que diz respeito às questões de ordem psicológicas. Psicológicas. E o tempo que nós estamos hoje, como eu comecei no Ministério Pastoral há 50 anos atrás, pastor Natan, muito diferente ser pastor há 50 anos atrás e ser pastor hoje. Imagina, com certeza. Há 50 anos atrás, nós não tínhamos essa tecnologia que nós temos agora, né? Com certeza. Tão distantes, mas ao mesmo tempo estamos aqui dialogando e sendo vistos e ouvidos por um número incontável de batistas nacionais. Então, na medida que o tempo tem passado, claro, a dinâmica social, política, econômica vai trazendo mudanças. E, nesse tempo mais presente, a sociedade, as pessoas, dentro do contexto dos grupos sociais em que vive, estão dentro de um novo momento, novo tempo. Esse tema, que é o tema do suicídio, envolve muito duas áreas de conhecimento: a psiquiatria e a psicologia. São duas áreas que tratam direta e especificamente dessa questão. E quando nos referimos à questão, principalmente da psicologia, trata da estrutura psicológica do ser, de cada um de nós. Visto que nós somos triuno, ao mesmo tempo que somos um ser humano, biológico, material, somos um ser também, alma, psique. Nós somos humano. Na nossa humanidade, nós temos o nosso lado psicológico, psique, a alma, e temos o nosso ser espiritual, que é a imagem e semelhança de Deus que está em nós. Triuno. Então, nesse contexto, pastor Natan, nesse contexto de sociedade de hoje, os estudiosos, quando nós pesquisamos, estudiosos dizem que nós vivemos uma sociedade do vazio. Sim. E que muitas pessoas, elas estão à busca de encontrar aquilo que elas mesmas não sabem o que é que estão a procurar. E, na nossa pesquisa, lemos alguns autores que dizem o seguinte, que muitos seres, muitas pessoas, no tempo de hoje, nessa sociedade relativista, elas estão internamente divididas. Sim. Porque elas estão sem um verdadeiro rumo. Eu estou me referindo à sociedade como um todo, não estou me referindo ao grupo nosso religioso, batistacional, estou me referindo ao contexto geral. Por quê? Porque o suicídio ele é visto exatamente numa perspectiva do todo, da pessoa como um todo, não é a pessoa só religiosa. Porque o religioso não deixou de ser humano, não deixou de ser um ser também de alma, que pensa, que reflete, que chora, que tem emoções. E daí
nesse contexto, é que o pastor cuidador, eu quero contextualizar, pastor Natan, Sim, nesse contexto que o pastor perfeito. cuidador, ele se confronta com muitas pessoas, quer sejam do seu rebanho ou não, e que ele aconselha. Pessoas que dentro estão marcadas, amarguradas, feridas, pessoas que foram feridas na alma, Uhum. e que essa ferida não foi curada nunca. E essas pessoas, elas têm conflitos internos dentro delas, e que elas tentam ir à busca exatamente de sair desse quadro. Há pessoas no estudo e na pesquisa, pastor Natan, que nós fizemos, Sim, que vai levar. O que é que leva uma pessoa? O que é que leva um ser humano a chegar ao extremo de tirar a sua própria vida? Isso, os estudiosos dizem que sim, não é uma questão de um só fator. É um sim, sim. conjunto de fatores que eles vão se desenvolvendo, muitas vezes no silêncio, lentamente. As Exatamente. amarguras e as dores que não são as dores do corpo, mas que são as dores da alma. Dores, pastor Natan, que o remédio da farmácia, do laboratório não cura, porque são da alma. E é isso que vai levando ao surgimento da ideação do suicídio. A É ideia, uma tentativa de fazer parar a dor, né? aí já é o que o suicida quer quando ele se suicida. Esse é um ponto que a gente vai colocar em seguida. Certo, Que leva certo. há diferentes objetivos do suicídio de Sim. quem se suicida. Por exemplo, já que você puxou aí, eu já vou Já é? adiantar Vamos lá. na nossa pesquisa. Por exemplo, há suicidas que eles se suicidam para fugir da dor. Uhum. A dor dentro dele é insuportável. E ele não tem outra na mente dele. Sim. Na mente dele. Ele não tem outra saída. Ele não vê uma outra saída senão a saída de dar fim à própria morte. Pensa ele, com a morte, tudo se acaba. E muitos deles, justamente por esse motivo, ao fugir da dor, eles vão para o extremo de tirar a própria vida. Mas nem todos são motivados por isso. Há outros, e aí eu estou aqui fazendo esse comentário, não baseado no meu próprio conhecimento, Sim. mas de fontes de estudiosos, de cientistas que nós pesquisamos, de especialistas da área, tanto psiquiatras quanto psicólogos e outras áreas do conhecimento, na área da saúde, a deles, pastor Natan, que eles têm o desejo de matar alguém. Ele quer se vingar. Uhum. E como ele não tem coragem ou não tem os instrumentos de ir de encontro àquele que ele gostaria de tirar a vida, como ele não pode matar a quem ele odeia, ele mata a si mesmo. Isto é, ele é o assassino. Há suicidas que eles são verdadeiros assassinos. Mas ele não matou o outro que ele odiava. Ele matou a ele mesmo pela sua incompetência de matar o outro. Ele matou, não matou o outro. Ele matou a si mesmo. 2 vezes, nesses casos, ele se caracteriza como um assassino. De modo, esses 2 casos eu estou citando, pastor Natan, mas existem outros motivos, muitos outros motivos que aqui nós não vamos considerar, porque é um elenco de acontecimentos, de motivações. Digo isso, pastor Natan, e Sim. quem está nos assistindo, digo isso não meramente da minha cabeça, mas como fruto da pesquisa, de uma pesquisa que nós realizamos e que nós apresentamos num evento, num seminário internacional, quando no programa de mestrado da Faculdade Batista do Paraná. Então, pastor Natan, voltando aqui para o caso específico do pastor. Sim. Você pode me interromper a qualquer momento. Certo, certo. Pastor não fala muito, não. Pois é. Não, então, eu gostaria de fazer a pergunta aqui, voltando para cá. Permita aqui, ainda Fechar, pastor, certo. Pastor certo. cuidador, pastor cuidador.
O pastor cuidador, ele cuida tanto, muitas das vezes, de pessoas doentes, psicologicamente, que ele acaba, o próprio pastor, acaba assimilando. Olha, ele acaba adoecendo por atrair para ele a doença que é do outro. E o que é que acontece, pastor Natan? O que acontece é que muitas das vezes, o pastor é quem é o doente. Ele, que é cuidador, passou a ser a vítima. E vem aquela famosa pergunta: quem é que cuida do cuidador quando o cuidador é quem está precisando de ser cuidado? Essa é uma questão que, inclusive, nós desenvolvemos no nosso trabalho de pesquisa, que é uma grande pergunta: quem cuida daquele que é cuidador, que cuida daquele que está necessitando? Aí eu ponho um ponto aqui para deixar você mais à vontade. Não, perfeito. Eu quero aproveitar a sua fala e até dizer para quem está em casa, de repente, pastores que fazem parte da Ormiban, né, a Ordem de Ministros Batistas Nacionais, ver se no seu estado está funcionando o pastoreio de pastores, que é um trabalho que a Ormiban tem desenvolvido e tem ajudado muitos pastores nesse processo, né, de ser cuidado, o cuidador sendo cuidado por alguém. E outras frentes que existem de trabalho, mas pensando aqui naqueles que fazem parte da Ormiban, de repente refletir um pouquinho sobre isso e procurar ver na sua estadual se o pastoreio de pastores tem funcionado. Mas, pastor Orivaldo, diante disso, gostaria de fazer uma pergunta que envolve essa questão, né? Algumas pessoas pensam assim, não, o pastor não consegue, um pastor ou um cristão não chega a esse ponto de dar fim à própria vida, né? Saul deu fim à própria vida, mas Saul não era salvo. Tentando algumas ideias aqui, né? Sansão, quando Sansão praticou o suicídio, foi um suicídio diferente, é um suicídio heróico, tanto é que ele aparece lá na galeria de heróis da fé, em Hebreus 11. Ali era uma tentativa de realmente acabar com os inimigos, etc. Então a gente não vê na Bíblia, Jó teve ideação suicida, mas não fez isso. Jeremias chegou a falar algo nesse sentido, mas não chegou ao fim. Elias chegou a passar por algo nesse sentido, a desejar a morte, mas não chegou a tal ponto. Jonas pediu a morte para Deus, mas não chegou a cometer suicídio. Será que um cristão realmente se suicida? Então, dentro da sua pesquisa, é possível, de fato? Nós temos visto aí pastores. Mas é porque esse pastor não era salvo, se ele chegou a esse ponto. Eu sei que a gente vai tratar disso também, o senhor trata disso, mas eu gostaria, dentro das suas pesquisas, não precisa ser necessariamente a sua opinião, mas dentro das pesquisas, até para antenar algumas pessoas, porque tem gente que pensa assim, não, se fez isso é porque não era pastor de verdade. Será que é verdade? É por aí que essas coisas fluem? Como é que a gente deveria enxergar isso como cristão? Pastor, no nosso trabalho, a gente coloca um dos temas, o suicida e a salvação. Sim. Esse é um dos temas dentro da nossa pesquisa que a gente desenvolve. O que acontece? Exatamente. O suicida e a salvação. Antes, pastor Natan, de tentar fazer um comentário a respeito desse ponto, como você levantou, eu gostaria de dizer aqui ao pastor Natan e a tantos quantos estão nos assistindo. Olha, ninguém está imune, isento de uma ideia suicida. Ninguém. A ideia. Entre a ideia e a execução, outra história. Há um caminho a percorrer. Sim. Mas ninguém está. Por quê? Não sou eu quem afirma, é o trabalho da pesquisa que nós levantamos. Por quê? Nós temos que partir de um princípio que é verdadeiro. Todos nós somos humanos. O salvo é salvo, mas não deixou de ser um ser humano. Ele é um humano que está salvo porque Cristo Jesus morreu por ele, deu a vida para que ele tivesse vida. Então, por que, pastor Natan, essa ênfase para que ninguém pense em determinado momento que ele, por ser o mais piedoso, não pode estar sujeito à ideação ao suicida. E claro, Tiago, na sua carta, capítulo 1, verso 14 e 15, já trata disso. Né? O desejo, o mau desejo, que ele, uma vez seduzido, ele pode dar origem gerar o pecado. E o pecado, nós sabemos
que gera morte. Está lá, Tiago 1, verso 14 e 15. Mas voltando então, pastor Natan, sendo mais objetivo nessa questão. O suicida e a salvação. Uhum. No trabalho que nós produzimos e temos, esse é um dos pontos que a gente discute muito. Qual é o formato, pastor Natan, que a nossa pesquisa, qual é o formato que a nossa pesquisa pode construir e esclarecer e elucidar, informar mais a respeito desse tema? Nós já o fizemos em fórum de debates. Fórum. Uhum. A pesquisa, ela é apresentada e nós temos profissionais da área da psicologia, da área da psiquiatria e outras áreas, e a gente abre um amplo debate. Claro, a teologia, pastores, cada um com a sua visão, e ele é debatido. Aqui, nesse caso, respondendo à pergunta do pastor Natan, o suicida e a salvação. O que acontece a quem confessa a Jesus Cristo como Senhor e Salvador? Confessa a salvação e ele chega ao momento extremo de tirar sua própria vida. Nós levantamos na pesquisa que existem 3 correntes de pensamento teológico, de interpretação bíblica. Olha, 3. Há 3 correntes. A primeira corrente é a corrente mais radical. É aquela corrente que é desenvolvida a partir do exemplo de Judas. Judas suicidou-se porque o texto diz que ele já era filho da perdição. Esteve, andou, caminhou, ouviu, viu tudo como os demais discípulos. Judas foi um, como os 12 em tudo. Só a partir da ceia e da traição é que ele se difere. E Judas também fez milagres, viu? Foi? Foi. Judas saiu com os outros, falando, verdade. proclamando e curando e fazendo milagres. Não sei se os colegas pastores já pensaram nisso. Judas o milagreiro. Mas é só a gente ler, mas essa é uma corrente. Que corrente é essa? Suicida, suicidou-se, vai para o inferno. É radical. Morreu, filho da perdição. Essa é uma corrente. Mas existe uma outra corrente, e essa é mais moderna, que ela parte de alguns pressupostos, que não condena como a primeira corrente, lavrando a sentença e mandando logo para o inferno. Essa segunda corrente, pastor Natan, inclusive alguns colegas nossos de renome nacional, públicos, né? Eu não vou aqui citar nome, já defendem, né? Parte de um princípio de que existem casos em que o suicídio ele é cometido motivado por uma doença, que é a doença da alma, a depressão. É uma desestrutura desestruturação do ser psicológico. Ele adoeceu. E essa corrente defende que se alguém se suicidou como consequência de uma doença mental, psíquica, não o fez consciente, considera que a doença, não importa qual seja a sua natureza, leva à morte. E, se fosse assim, ninguém seria salvo, porque uns morrem de câncer, exatamente, outros morrem do coração, enfim, há um leque de razões e motivos e causas que leva o corpo à morte. Sim. E essa corrente, uma vez que seja cientificamente comprovado que aquele suicídio, ele suicidou-se como consequência de uma doença que ele não o fez conscientemente. Essa corrente defende que nem todo o suicida que se suicidou
ele está Sim. na escola de Judas, o traidor, Ok. que não é filho da petição. Essa é a segunda corrente, né? Mas tem a Perfeito. terceira corrente. Uhum. A terceira corrente defende a seguinte tese, baseado em texto das Escrituras. Aliás, cada uma dessas correntes tem suas fundamentações. Uhum. O salvo que foi salvo, ele jamais praticará o suicídio. E aí, Uhum. essa terceira corrente relaciona a partir do próprio Cristo, que passou pelas tentações, pelas depressões. Jesus sofreu também a depressão, Uhum. a ponto de lá no Getsemane ele Suar sangue. doar sangue, né? Mas existem outros fundamentos. Então, pastor Natan, o suicídio e a salvação. Existem 3 correntes de interpretação teológica. Uhum. Cada um aí vai se situar. Claro, cada um buscando a fundamentação no texto que dá base para defender o seu pensamento. Na nossa pesquisa, nós não somente trazemos as fontes, citamos, apresentamos, inclusive, alguns colegas, gente grande, cada um Uhum. defendendo a sua corrente teológica. E aí, pastor Natan, eu vou mexer com você. E você, Sim. pastor Natan, qual é a sua Vai. corrente? Eu posso responder. Não, a minha reflexão vai muito na questão. Uma das coisas que eu falo bastante sobre a questão da graça como salvação, e eu acredito que o crente, dentro dessa segunda opção aí, quando ele pode passar por pressões ao ponto de chegar a fazer isso. E como o pecado do suicídio é um pecado como o homicídio, ele é um pecado grave, né? E a gravidade do pecado, eu creio que se dá já realmente dado o seu impacto. Porque para mim, diante de Deus, pecado é pecado, né? Jesus disse: Sim, se você olha para a mulher desejo no coração é adultério, se você pecado. profere palavras contra o seu irmão, palavras ofensivas, isso é como se fosse um pecado de homicídio. Agora é claro que entre falar uma palavra ofensiva e matar alguém, a Sim, consequência dos pecados são é outra história, mas causa separação diante de Deus. Então eu entendo que se um salvo chega a cometer tal ato por uma fraqueza, eu acredito que é possível que um salvo faça isso, mas ele está guardado em Cristo Jesus, né? Isso é um ponto, porque foi o que Jesus fez por ele, Jesus morreu pelos pecados passados, presentes e futuros. Agora, o que a gente não pode muitas vezes, né, pastor, sim, esse assunto a gente trata realmente, e nós como teólogos, às vezes, a gente acaba refletindo muito sobre isso. Agora, há um medo, muitas vezes, na igreja, de quando tratar um assunto como esse, é falar assim, não, mas então o suicídio não é passagem direto para o inferno. Então, será que alguém vai se suicidar por entender isso? Então, às vezes, eu já, ministrando esse assunto numa escola dominical uma vez, alguém chegou a pensar isso. Pastor, será que não é melhor a gente defender essa ideia de dizer, o suicida vai direto para o inferno se suicidar, para tentar frear essas ideações? E muitas vezes as pessoas às vezes caminham por isso, têm medo de tratar do assunto, como se às vezes evitar o assunto, a gente estivesse também evitando com que pessoas tivessem essa ideia, né? Mas dentro da sua pesquisa, o senhor não falou o seu ponto de vista, né? Eu falei, o senhor jogou para mim aqui, deu meu ponto de vista. O senhor trouxe as correntes aí. Mas qual é o seu ponto de vista, pastor Ivaldo, sobre isso? Pastor Natan, o pesquisador, em qualquer área, né? Em qualquer área, o pesquisador, ele pesquisa a maior quantidade possível de fontes. Porque quanto Sim. mais fontes ele pesquisar, mais o seu trabalho ele se consolida, ele se fortalece, Sim. né? Agora, o Verdade. pesquisador ele tem também a sua opinião, tem também o Sim, seu ponto sim. de vista, tem também a sua posição, tem também as suas convicções, né? E eu tenho as Entendi. minhas. A minha Eu, per... Pode é, falar aí, tá? A minha pergunta seria: o senhor vai falar agora ou vai deixar isso para o fórum quando lhe convidarem bem, para expressar eu as prefiro opiniões? deixar para o fórum, porque aí Ah, é? porque aí eu vou ter que fundamentar as minhas Certo. convicções bíblicas, né? Perfeito. Eu prefiro deixar essa para a gente dialogar, porque esse é um assunto que é muito difícil, Sim. mesmo que cada um tenha as suas fundamentações bíblicas. Eu Perfeito. vou deixar para a gente tratar
quando a gente estiver apresentando o trabalho como todo. Porque, pastor Natan, nós aqui estamos só dialogando, quando a gente apresenta a pesquisa, é muita foto. Irmãos, olha, pastor Natan e os que estamos assistindo, nós mostramos muitos casos concretos, gente que você poderia jamais imaginar que chegasse ao ponto de tirar sua própria vida. Por isso é que a gente sempre enfatiza, ninguém pense de si mesmo que está imune, porque é como se dissesse, já sou um salvo, não peque mais. Isso não é verdade. Eu sou salvo, mas infelizmente ainda continuo a pecar, ainda que não deva pecar, mas a gente peca. Pastor Ivaldo, o interessante desse ponto é que, às vezes, a gente está aqui no nosso mundo, na nossa realidade, e quando o senhor traz uma pesquisa como essa, quando o senhor apresenta, e como o senhor faz isso com mais profundidade numa palestra ali, pelo Zoom ou pelo Meet, onde o senhor ambienta a pesquisa, apresenta os slides e tudo, fundamenta, aliás, a pesquisa, eu creio que realmente isso faz com que nós tenhamos uma percepção de outras realidades, porque é muito fácil nós tomarmos uma posição dentro da nossa realidade, daquilo que a gente sabe, daquilo que a gente vê. Quando a gente, de repente, é colocado diante de uma pesquisa como essa que o senhor traz, eu creio que vai realmente ampliar os horizontes e nos fazer ter, de repente, outras percepções, né, a partir de outros casos, de outras realidades que não nos é perceptível enquanto não estamos diante de informações como aquela que o senhor traz, né? Então, pastor, falando em realidade, há não muitos dias atrás, uma senhora casada, mãe de filhos, ela passando por um momento de muitas dores, muito sofrimento, ela está acometida de uma enfermidade que lhe faz sofrer muito. Não é? E ela me falou o seguinte: estou desejando morrer, as dores são insuportáveis. Né? E aí eu percebi, porque esse é um dos indícios que os estudiosos, os especialistas na área sempre recomendam. Quando alguém diz isso, cuidado, chegue perto, converse, tente dissuadir dessa ideia. A ideia de suicídio é isso aí, eu quero morrer. Quero morrer. Então, o que é que eu disse, pastor Natan? Caso concreto e real agora. Evangélica, viu? Evangélica, senhora evangélica. Ela, quando disse que queria morrer, eu disse o seguinte: mas a senhora quer morrer? E quem é que vai cuidar dos seus filhos? A senhora vai deixar os seus filhos para que uma outra mulher que vai se casar com o viúvo seja quem vai criar os seus filhos? Isto é, eu tentei, de alguma forma, uma apelação para o quê? Para o amor de mãe, o cuidado que a mãe tem. Quer dizer, eu tentei naquele momento, foi o que me veio na mente e eu automaticamente soltei. E, pastor Natan, quando se trata do suicídio, você pode ajudar. Essa é uma máxima. Você pode ajudar alguém que esteja com essa ideia. Existem muitas formas de se identificar uma pessoa que tem tendência para o suicídio. Veja o seu comportamento. Aquelas pessoas que se isolam, aquelas pessoas que não querem relacionamento com ninguém, aquelas pessoas que estão sempre tristes, aquelas pessoas que estão sempre deprimidas, aquelas pessoas que estão sempre se colocando como vítimas. Ela é sempre vítima de tudo e de todos. Cuidado. Pode ser alguém da sua família, pode ser alguém próximo de você. Olho. Eu não vou aqui, pastor Natan, me estender muito nessa área, mas esse é o sentido de se tratar do tema no mês de setembro. É para tentar evitar. Olha, no trabalho, inclusive, revendo ontem alguns conteúdos a esse respeito, gravados de psicólogos e outra área psiquiátrica, né? A psiquiatria, isso é sempre dito, que a gente pode evitar que alguém desenvolva esse mal e pode evitar que a pessoa se suicide. Então, pastor Natan, isso é um caso real, verdadeiro, que está acontecendo agora. Antes de finalizar,
como o senhor colocou aí, é algo que está acontecendo agora, né? No período da pandemia, estava chegando muitos relatos, né, de pastores em outros países, alguns no Brasil, de pastores que estavam realmente chegando a esse ponto, né, de tirar a própria vida. Então, o senhor disse que é uma pesquisa em construção, o senhor já fez essa pesquisa, mas é algo que o senhor continua a estudar. Embora os relatos sejam poucos, né, a mídia não trata disso, é algo que infelizmente ainda continua a acontecer, né? Perfeito, 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 pastor Natan. As estatísticas feitas por pesquisadores no sentido mais amplo dizem que a cada 40 segundos alguém no mundo morre por suicídio. Menos de um minuto. Durante o tempo, pastor Natan, que nós estamos aqui gravando esse programa, podcast, né? Durante sim, esse tempo, muitos já se suicidaram, tiraram a própria vida, né? Mais de 1 milhão de pessoas morrem anualmente só pela causa do do suicídio. suicídio. E aí vem, você pode ajudar alguém. Você que está nos assistindo pode ajudar alguém. Mesmo que não seja da igreja, fora da igreja, uma pessoa do seu relacionamento, da sua amizade, observe, tente salvar uma vida, porque Jesus, ele é a vida e veio para que nós que somos da vida façamos a defesa da vida. Em defesa da vida, essa é a principal motivação de se tratar do assunto. Suicídio que leva à morte, mas para evitar a morte, tente ajudar alguém a viver. Amém. Pastor Arivaldo, muito obrigado. A gente já está caminhando aqui para finalizar o nosso episódio. Como Jesus disse, né? Vinde a mim, todos vós que estáis cansados e sobrecarregados, que eu vos aliviarei. Então, esse é o convite de Jesus a todos aqueles que estão sobrecarregados. Se você é alguém que está cansado, sobrecarregado, caminhe para Jesus. E se você não está, leve Jesus àqueles que estão cansados e sobrecarregados. Não é isso? Pastor Arivaldo, palavras finais aí então para a gente fechar esse episódio? Gratidão a Deus, porque Ele é quem me deu 80 anos até agora. Amém. Gratidão a você por ter me aberto esse espaço. E aqui, por seu intermédio, quero mandar um abraço para o meu amigo, pastor Maurício Bezerra, Amém. né, e toda a sua família. Aliás, a família toda participou recentemente do Cenáculo de Oração dos Batistas Nacionais e foi tremendo. Ali foi a família toda. Foi tremendo. Marcou, viu? Foi muita emoção ali, né? Foi muita Amém. emoção. Então, Maravilha. a você, meu irmão Batista Nacional, colegas pastores, líderes, homens, mulheres, nós estamos vivendo num tempo que é o tempo do fim. Ajude alguém a viver. Muito obrigado, pastor Natan, muito grato, Deus o abençoe sempre mais. E outra vez, parabéns pelo seu trabalho, parabéns por esse ministério que Deus colocou em suas mãos. Amém, pastor Ivaldo, muito obrigado. E a gente vai deixar aqui na descrição desse episódio o contato do pastor Ivaldo, para aqueles que quiserem convidá-lo para ministrar a palestra, e também, pastor Ivaldo é o coordenador geral aí do Cenáculo de Oração. De repente, você pode pedir para ele lhe colocar na linha de transmissão. O Cenáculo de Oração dos Batistas Nacionais acontece nas sextas-feiras, né? Então ele vai mandar o link para você acessar. Ou, de repente, participar também do Cenáculo Mundial. Existem vigílias aí de 24 horas acontecendo, e sendo bênção de Deus. Não é isso, pastor Ivaldo? Perfeito. Nós já estamos na 31ª vigília de 24 horas. 31 meses seguidos, ininterruptamente, todo mês, uma vigília de 24 horas mundial e internacional, já Glória cobrindo os 5 continentes. Bênção de Deus. Então pronto. O desafio é unir o mundo pela oração. Pronto, Você tá aí. isso? Glória a Deus. Então a gente vai deixar na descrição o contato do pastor. Você entra em contato, tanto para falar da palestra, ou de repente para receber os links dessa sala que acontece ali no Google Meet. E aí você também vai poder ser abençoado, abençoar outras pessoas. Porque o Cenáculo de Oração, além de orar, tem exposições de temas toda sexta-feira,
né, tanto esse quanto inúmeros outros temas aí que são tratados numa sala onde você pode ser ouvido, ouvir, dar sua opinião e depois orar e ser abençoado. Amém? Então é isso. Muito obrigado mais uma vez, pastor Ivaldo, que Deus lhe abençoe, lhe conduza mais e mais em graça e sabedoria nesse ministério, tá bom? E você que nos acompanhou, até o próximo Debatistas.